existe uma crença de que todo mundo vai acabar com os managers, né? Que a AI vai manage as pessoas. Eu acho que é o oposto. Eu acho que todo mundo vai virar manager. Acho que o estagiário vai ser manager. Só que ele vai ser manager de um time de 10 ou 20 agentes, né? Que ele usa e que faz handoff uns para os outros. Então, o que eu vejo de promissor, como o trabalho vai se reorganizar com AI para mim, é que todo mundo vai ter que aprender a direcionar um agente e fazer ele ter sucesso e fazer provavelmente algumas tasks que são multi-agênticas, né? Que você precisa fazer um workflow de agentes, um integrado com o outro, e não é trivial você dominar como conversar com um agente, ou como orientar um agente, ou como fazer um agente ter sucesso, como que ele puxa dados e como que a sua infraestrutura governa o uso desses agentes. Uma das coisas que eu acho que é salutar assim, nesse novo mundo é organizar a comunicação. Eu acho que boa parte da produtividade das empresas é jogada fora porque você tem baixa integridade, baixo alinhamento nas conversas sobre a estratégia da companhia, né? Então, sei lá, alguém define o OKR, você tem milestone, você tem uma visão de futuro, você tem um direcionamento de marca, mas no dia a dia, no Slack, você tem 35 mil mensagens com 400 mil threads, uma coisa competindo com a outra, e ninguém sabe mais no dia a dia se aquilo que está fazendo serve a estratégia. Eu vejo os agentes como... Olá, seja bem-vindo ao WePod. Eu sou Daniel Silva, o host de quase todas as conversas. Aqui no WePod nós temos uma conversa semanal, aberta ao público, onde nós convidamos grandes amigos, empreendedores, executivos, investidores, agentes do setor de inovação, de startup e de empreendedorismo no Brasil. Uma conversa aberta, franca, onde nós exploramos os grandes temas atuais, gestão, visão de mercado, como investir, como montar uma startup de sucesso. Tudo isso aberto ao público. São 15 minutos, onde o nosso convidado conta um pouco da sua história e depois 45 minutos de pergunta de todo mundo que está participando. É aberto ao público. Atualmente acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Mas você, que não pôde acompanhar, pode seguir aqui no nosso canal. Vamos estar sempre trazendo essas conversas. O WePod é uma iniciativa da We Heart Impact. Nós somos um hub de inovação e empreendedorismo, atuando no Brasil e no mundo. Se você quiser saber mais, weheartimpact.com. Seja bem-vindo. Vamos para a conversa. Bom, animal. 15º episódio aqui. Porra, eu sou o Daniel Silva, falando diretamente de Cambridge University, onde hoje mais tarde vou dar uma aula para a turma de MBA, falando um pouco sobre o impacto de AI na indústria do entretenimento. Muito ancorado no meu investimento na Moises, que virou Music.ai. Então o professor me convidou aqui para vir compartilhar minha história. Vamos lá, galera chegando aí. Beto, passo para você e vamos arrepiar. Irado, cara, obrigado. Show! Bom, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, Rafael. Acho que vai ser um papo bem legal aí. A gente fez uma enquete no final do mês passado, perguntando o que o pessoal queria ver aqui. E aí, disparado, foi quem estava empreendendo com AI. Então, acho que o pessoal vai ter bastante pergunta para você aí. E queria agradecer também a presença de todo mundo aí que está aí. Como o Dani sempre fala, é um desafio, a gente faz às 8 horas da manhã de terça-feira para ver quem está comprometido mesmo com a gente, quer empreender, quer aprender coisas novas. Então, obrigado pela presença de vocês aí. E, como o Dani comentou, 15 minutos aqui de você se apresentando, Rafael, contando um pouco da sua história, como que você começou a empreender, por que você começou, qual que é o seu estado atual hoje de empreendendo, né? Se você puder contar um pouco da sua história, e aí 45 minutos de pergunta da galera. Então, pessoal, por favor, vão dando perguntas aí para a gente ir perguntando para o Rafael. Muito bom, cara. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Um prazerzaço falar um pouco para vocês. Não sei, você falou de falar um pouco das vitórias, das derrotas. Eu vou ter muito mais derrota para compartilhar do que vitória, por enquanto. Então, derrota tem um prato cheio. Mas como é que comecei, cara, empreendendo? Eu acho que eu nunca não empreendi, sei lá. Eu não me lembro de não empreender. Acho que desde adolescente, assim. Eu não sabia direito o que era empreender, assim. Eu era uma criança muito hiperativa, muito criativa,
e estudava num colégio que estimulava muito isso, tinha aulas de arte, de música e tal, que era o CAP da UFRJ no Rio. E aí, desde cedo, assim, eu saquei que eu queria fazer com que as minhas ideias ganhassem vida, assim. Não tinha muito mais além disso, não. Aí eu entrei na faculdade de design, pensando em... Eu fazia site já, programava e tal na adolescência, por diversão mesmo, Flash, fazia site animado. Aí entrei na faculdade querendo fazer animação 3D, eu queria fazer sites 3D, na verdade, e aí animação 3D era o mais próximo, fazer sites 3D naquela época, em Flash, você fazia umas coisas assim, site interativo e tal. Aí entrei na faculdade de design da PUC, e aí dentro da faculdade eu sempre fui aquele cara que chegava com a ideia do bilhão, assim, não, vamos fazer uma festa que vai dar 10 milhões de pessoas e vamos vender ingresso e bababá. Aí festa Réveillon, festinha, tipo, solteiro, né, querendo conhecer a menininha e tal, aí, pô, acho que festa vai ser uma boa, vai servir a vários propósitos, vou ganhar dinheiro, vou conhecer a galera e tal. Aí fui nessa de fazer festa e depois fui me apaixonando por tecnologia, mais e mais, e aí saquei que tinha essa coisa de startup, e aí logo depois da faculdade, fiz a Mimo, que era uma plataforma para os pais se conectarem com os filhos e os professores enquanto os filhos estão na creche, na pré-escola, tipo uma agendinha digital, assim, e aí, cara, não parei mais, assim, aí eu achei que eu tinha que conhecer um pouco mais trabalhei um tempo na campanha do Serra, era uma startup chamada Loops, queria fazer mobilização social online, eu tocava parte de Orkut lá, e aí eu comecei a sacar um pouco de comunicação. Naquela época nenhum político fazia campanha pela internet, e rede social ia mudar o jeito de fazer campanha no mundo, assim, né? Muito inspirado pela campanha do Obama de 2008. Aí eu fiquei um tempo lá na Loops, estagiando, foi muito, muito maneiro, assim, eu aprendi uma penca de coisas sobre startup. Aí um dos sócios da Loops tinha um grupo de shoppings e me chamou para poder... Orkut, cara. Eu cuidava da campanha do Serra no Orkut, acredita nisso? E aí eu tô velho já, cheio de cabelo branco já, não tem mais como esconder. E aí, aí um dos sócios chamou para poder... ele tinha um grupo de shoppings, né? Sacavalcante, aí o Valtinho falou, cara, eu tô precisando de alguém para poder montar uma agência de publicidade para shopping, porque eu não gosto das agências aqui do grupo e tal, você parece um cara muito bom de comunicação, você não quer montar uma agência? Aí eu fui, montei o WeLab junto com o Dudu, depois a Manu entrou como sócia, e aí a gente montou uma agência, atendeu, sei lá, uns bons 20, 30 shoppings no Brasil todo, mas era aquela coisa meio doida, assim, de fazer 20 campanhas de Dia dos Pais ao mesmo tempo, 20 campanhas de Dia das Mães ao mesmo tempo, tem que ter 20 ideias, 20 outdoors, 20 campanhas no rádio, na TV. Era uma parada muito insana, me aprendi muito sobre publicidade, propaganda, marketing e tal. Aí eu sempre assim, eu sempre ia cansando um pouco das minhas empreitadas, porque chegava num teto e começava a andar de lado, e eu queria fazer uma coisa maior, e aí quando eu conversava com meus sócios, eles falavam, não, eu tô legal, assim, desse tamanho, assim, pra mim tá bom já. E aí eu ficava um pouco incomodado, e aí queria fazer 10 vezes mais do que a gente estava fazendo. Aí eu ia nessa, assim, aí eu cansei um pouco lá dos movimentos de agência, né? E aí falei, quero fazer uma startup, quero mudar o mundo, quero transformar alguma coisa. Uma coisa que me incomodava muito era transporte. Aí decidi fazer a Vamos, que era uma startup para mobilização urbana, mobilidade urbana, transporte casa-trabalho. Eu achava que dava para fazer um Uber para transporte público, assim, transporte coletivo, um Uber de van e de micro-ônibus e tal, que organizasse automaticamente as rotas da cidade. Aí fiz a Vamos, foi bem legal. Começamos com transporte universitário, depois transporte de pessoas em shopping e tal, e aí não deu certo, né? Lidar com o esquema de van no Rio de Janeiro não era muito fácil. As cooperativas de van eram difíceis, assim, para não dizer perigosas. E aí a gente não achou que valia muito a pena insistir na tese, digamos assim. Aí eu fiquei meio deprimido, assim, já estava perto dos 30 anos, já tinha feito umas 4 ou 5 startups. Tive uma fase também de fazer, cara, instalação interativa em museu, Arduino, motor, cara, um monte de maluquice. Aí um amigo meu chamou para fazer um fundo de investimento, eu achei que não era a hora, eu queria ter sucesso primeiro antes de investir nos outros. Aí também fiquei, poxa, que vou fazer um MBA. Aí casei, tava com um cachorro, cara, né, comprei carro e tal, e aí eu falei, cara, acho que
acho que eu vou dar uma acalmada, acho que eu vou ter um emprego. Aí, pronto, fiz minha carteira de trabalho, e aí catei um emprego, consegui a Vetex. Eu ia fazer, a princípio eu ia fazer um MBA em Barcelona, e entrar na Vetex para fazer um estágio e tal, para fazer um relacionamento, mas não rolou, porque eu entrei na Vetex e me apaixonei, assim, achei a Vetex incrível, era uma cultura muito, muito, muito irada, o time inacreditavelmente fora da curva. E aí entrei para montar o time de marca empregadora, basicamente fazer branding, marketing para contratação de talentos. A Vetex estava explodindo de contratação, e aí tinha que organizar lá o hiring da empresa, o processo seletivo, as entrevistas, o bar raiser e tudo mais. Aí me juntei lá ao time, era um cargo que me dava muita visibilidade da empresa, porque eu ajudava, de certa forma, na contratação de todas as pessoas técnicas, e programas universitários, comunicação interna, a parte mais de cultura, então trocava muito com o Geraldo Mariano, e aí isso foi logo antes do IPO, a Vetex fez o IPO, a gente foi lá para Nova York, e aí eu vi aquele sonho assim de você empreender uma startup pequena no Rio de Janeiro, e aí fazer isso virar uma empresa pública em Nova York. Aí foda, né? Porque foi me sensibilizando novamente, assim, para empreender, né? Voltar a acreditar que é possível, assim, fazer alguma coisa grande no Brasil. E aí eu conheci o Guilherme e o Lucis, que são meus sócios, meus cofundadores hoje, lá na Deco mesmo. E eu, de certa forma, saquei que tinha esse jeito de empreender, que era empreender com gente estupidamente boa, assim. E eu não tinha sacado isso ainda, eu não tinha tido essa experiência, sabe? Eu empreendia com os meus amigos, a galera que eu cresci junto, que eu convivia, e eu não convivia muito com engenheiros de software. Então, ter pessoas técnicas muito boas ao meu lado me fez pensar novamente que, cara, talvez com esse time dê para empreender algo muito grande. E era um pessoal também muito ambicioso, assim, que nem eu. Queria fazer alguma coisa grande com o tempo que tinha. E aí a gente se juntou no final de 22, eles começaram um pouco antes, depois eu pedi para entrar. Eles saíram da Vetex um pouco antes de mim também, aí eu pedi demissão na Vetex, entrei na Deco, a gente começou inicialmente como Deco CX, aí fez a plataforma lá de front-end para e-commerce, e agora com o Deco Chat. Não sei se eu resumi muito, mas é um pouco isso. Aí pulei 35 mil coisas pequenininhas, mas que acho que não são muito relevantes também. Show demais. Se você pudesse resumir em uma frase o que faz a Deco, qual seria essa frase? Eu não sei se eu consegui uma frase, porque a Deco é uma empresa que tem 2 produtos. Então eu preciso de 2 frases. Uma para Deco CX e uma para o novo produto, que é o Deco Chat. A Deco CX é uma plataforma que faz front-end para sites de alto volume e de alta capacidade de personalização. O site fica rápido, personalizado e suporta grandes quantidades de tráfego e conectado a qualquer plataforma de comércio. É muito bom para e-commerce, especificamente. E o Deco Chat é um workspace, ou seja, é um Slack onde moram todos os agentes, assistentes e operadores de IA de uma empresa. Então, a gente administra, qualquer pessoa da empresa consegue criar, administrar e evoluir os seus próprios agentes para automatizar parte do seu trabalho. Perfeito. E de onde que veio essa ideia? Foi sua? Foi de um sócio? De onde veio? Você teve essa dor? Boa pergunta. A gente a Deco CX estava indo muito bem, mas a gente sacou que o mercado não era muito grande, onde a gente estava atacando, que era o front-end de e-commerce no Brasil. E a gente tinha, no meio do ano passado, 2 alternativas, assim. Ou a gente internacionalizava rápido a empresa, e aí tinha que ter grana, bala na agulha para internacionalizar, ou a gente fazia um upsell para os mesmos clientes. A gente estava lá na Electrolux, Leroy Merlin, Grupo Soma, clientes que eram difíceis de entrar. Então, cara, vamos fazer novos produtos para essa base de clientes. Ou a gente atacava outras indústrias, né? Eu vou sair de varejo e eu vou para, sei lá, healthcare, vou atacar empresas de educação, por exemplo. E aí a gente sacou que o melhor caminho, que tinha mais conexão com quem a gente era fazer novos produtos. E aí a gente foi fazer, nesse mesmo tempo, meio do ano passado, a Anthropic lançou o Claude, que era o modelo de geração de código, e a gente testou o 3.5 e falou, meu Deus, isso aqui tá
muito rapidamente está chegando num lugar muito muito poderoso, assim. Acho que isso aqui, o futuro é muito promissor e vai mudar o jeito que a gente constrói software, inclusive como a gente cria front-end, como a gente cria digital experience. E aí a gente vendo isso, a gente falou, cara, a gente vai ter que cair de cabeça dentro de AI, a gente fez um produto, a gente explorou AI num produto novo que foi o WebDraw, que a gente testou de tudo ali, cara, desenho gera aplicativo, cara, prompt gera app, tudo que você possa imaginar, 3.000 apps criados, combinando modelos. A gente fez com o WebDraw, e aí o WebDraw, a gente não encontrou um jeito fácil de monetizar, ele foi caindo para um lado muito B2C, consumer, bem difícil de monetização, e a gente não tinha muita experiência com isso. E aí a gente resolveu voltar para o que a gente entendia que era enterprise. Aí quando a gente voltou para as empresas e perguntou assim, cara, como é que vocês estão usando AI aí dentro e quais são os desafios, a gente percebeu que algumas coisas impediam as empresas de escalar a adoção de IA dentro de casa. Uma delas era a falta de governança, ou seja, elas não conseguiam controlar quem está usando o quê, qual arquivo está subindo, como que eu garanto que não vai vazar dados, etc. Então, tinha um problema de segurança de informação, um problema de governança e quem tem acesso a qual contexto. Tinha um problema de autonomia, ou seja, as ferramentas que permitiam que as pessoas criassem agentes e operadores com IA eram muito complexas, como o N8N, o CrewAI, eram ferramentas para pessoas mais técnicas, que você tinha que ter um pouco de base técnica para poder usar elas do jeito certo, ou fazer elas funcionarem, e precisava de contexto, você precisava de integração com sistemas internos. Precisava, o agente que o pessoal lá do RH cria tem que estar conectado com o sistema do RH, tem que estar conectado com o RP, eventualmente, conectado com o Notion, com o Google Drive. E essas três pernas, assim, ter autonomia para fazer um agente, conectividade com sistemas internos e governança para controlar tudo isso, não era trivial. E a gente sacou que tinha uma oportunidade de negócio, a gente fez uma plataforma para resolver isso. Ô, Beto, deixa eu pular aqui. Rafa, animal a história, obrigado. Bom, tô te conhecendo hoje também. Cara, eu vou fazer duas perguntas aqui, tá? A primeira, o quanto que essa experimentação que você fez desde baladinha na faculdade, quero ganhar dinheiro, Orkut, site para política, cara, o que você carrega, né, desse canivete suíço do começo da sua carreira para hoje uma coisa muito mais focada, né? O que você traz? Cara, e o segundo ponto, eu fiquei super feliz quando você falou da cultura da Vetex, Mariano, Geraldinho, cara, puta, baita história, possivelmente um dos grandes cases da América Latina aí nos últimos 25 anos, como eles começaram a história, como eles fizeram o business crescer, cara, e principalmente prosperar, até mesmo depois do IPO, apesar de ser um mercado super desafiador. E o Mariano, recentemente, cara, ele começou a usar as mídias dele para divulgar muito engineering em Brasil, né? Engineering em Latam. Levantar realmente a bandeira de, porra, a gente é Vetex, a gente é brasileira e é do Brasil para o mundo, e os nossos engenheiros são do Brasil para o mundo e vamos ganhar dos gringos, etc e tal. E aí, cara, eu queria que você também falasse nisso, assim, cara, do talento, do potencial, da criatividade do desenvolvedor brasileiro. Então, cara, te deixo essas duas aí, elas não estão diretamente conectadas, mas acho que vai ser muito legal ouvir. E galera que entrou agora, ó, cara, diretamente de Cambridge aqui, participando desse WePod. Obrigado, Rafa. Animal, muito bom. Cara, desse canivete suíço, o que ficou comigo... Eu me considero um storyteller, assim, no fim das contas, eu sou um profissional de comunicação, eu me considero hoje. Eu acho que de tudo que eu peguei, o que grudou em mim foi a capacidade de contar boas histórias, assim. Acho que isso determina boa parte das coisas que eu faço. Desde quando eu olho para produto, quando eu olho para marketing, quando eu olho para contratação, quando eu olho para venda. Hoje eu estou tomando conta de growth, né? Então tudo que não é gerar código acaba ficando perto de mim. Mas, essencialmente, eu acho que o que eu gosto de fazer, o que eu acho que eu faço direito, é contar boas histórias. Basicamente isso. E aí, cara, eu tô sempre assim, acho que meu propósito de vida, dado que as coisas agora parecem que previsivelmente já deram certo, né? É difícil, acho que eu tô num momento de carreira, assim, de empreendedor que eu não consigo imaginar muito uma possibilidade das coisas de eu quebrar ou
assim, acho que o que eu já aprendi eu consigo carregar para fazer muitas coisas. Então, o que me move hoje em dia é a potencial de transformar o nosso país, né? E aí eu descobri isso, eu aprendi isso em parte com o Guilherme, meu sócio. Ele é um grande soldado de fazer do Brasil um país protagonista em tecnologia. Me sensibilizou muito com esse discurso, mas antes dele, eu acho que foi no Geraldo Mariano mesmo. Acho que o Mariano, principalmente, é um cara que sempre falou lá que a gente vende muito mal o Brasil para fora, que a gente tem uma força de engenharia da Embraer em diante, que é muito pouco vista pelo mundo. E aí, de fato, quando eu achava que isso era só um discurso, mas como eu participei lá da contratação dos engenheiros da Vetex, no nível de milhares, cara, ou pelo menos algumas centenas, eu vi que, de fato, assim, a galera e a Vetex é uma empresa que tem ainda, né? Mas naquela época eu experimentei isso, tinha gente do mundo todo, né? E o talento brasileiro não perdia para ninguém, para não dizer que trabalhava mais, com mais energia, com mais criatividade, com mais tesão mesmo, assim. Acho que a energia que a gente traz para as coisas que a gente faz é difícil de encontrar em qualquer outro lugar, assim. E aí eu tô com capacidade intelectual também, né, cara? Tem gente brilhante no Brasil e essa galera vai para fora, e é nosso trabalho como empreendedor criar um ambiente fértil para as pessoas quererem ficar aqui, né? E é muito responsabilidade, me parece, das pessoas que são privilegiadas, tiveram acesso às melhores oportunidades, de trabalhar para construir um futuro no país, né? Uma das coisas que me transformou muito lá na Vetex foi o acesso ao trabalho lá da Vanto Group, do Werner Erhard, um trabalho de cultura lá que chegou da pandemia para cá, que era um trabalho eles chamam de linguagem alinhada ao futuro, né? Future-based language. Isso mudou muito a minha forma de ver as coisas, assim, como que as coisas que eu estou fazendo hoje estão, pro bom ou pro ruim, criando um futuro para mim e para os outros. E eu quero ser bem intencional no futuro que eu estou criando. E eu estou criando o futuro do Brasil. Então, quero ser um soldado dessa causa aí. Eu vi lá o post do Mariano sobre Engineering Brasil. Ele juntou uma galera lá, acho que não sei se foi na casa dele ou foi em algum lugar, mas só gente fera, né? Assim, gente que já fez acontecer. E admiro muito e tô junto. Não sou engenheiro, mas admiro muito a capacidade de engenharia do Brasil. Baita propósito, baita missão de vida mesmo. E, cara, baita oportunidade de negócio, né? Exportar talento, fazer coisas do Brasil para o mundo, né? Muito mais um oceano azul do que ficar trabalhando somente o mercado nacional. Muito mais desafiador, com certeza, né? Os próprios venture capitals dizem que os empreendedores latino-americanos não têm uma visão global, e muitas vezes é porque a região consegue produzir grandes cases, né? Mas, cara, baita missão, fiquei super feliz de ouvir isso. E, cara, quero ajudar nessa missão aí. Então, inclusive, a gente já está aí com a tua turma, com a Bruna, organizando um hackathon, acho que vai ser em junho ou julho, para a gente brincar com esse Deco.chat aí. Então, estou super animado. Animal, Rafa. Vai ser grande esse hackathon. Vai ser gigante, cara. Show demais. Eu vou trazer a pergunta aqui do Daniel. Ele, falando de agente de AI, você comentou que no início AI e serviços, eles andam juntos, né? E na sua visão, qual que é o sinal mais claro de que já é possível deixar de entregar manualmente esse serviço e permitir que o produto escale sozinho? E considerando essa nova era da IA, você acredita que escalar produto depende necessariamente dessa estratégia inicial baseada em serviços, ou já dá para começar automatizando tudo? Muito bom. Eu não consigo, vou começar pela última pergunta, eu não consigo imaginar, assim, a gente é bem focado hoje em entender grandes empresas, né? E o cenário que eu estou vendo tá todo mundo perdido, assim, de forma geral, tá todo mundo, a conversa acontece meio assim, o conselho faz uma pressão para tem que automatizar tudo com IA, sai botando IA em tudo. E aí os executivos nunca fizeram isso antes na vida e ficam meio que assim, cara, sei lá, então bora contratar alguém para cuidar de IA. E aí, ou vamos acumular a função de alguém que entende mais de IA. Geralmente é a pessoa de dados, é o Chief Data Officer.
Aí o Chief Data Officer começa agora a ter a responsabilidade por disseminar a IA dentro de casa. Só que tá todo mundo em experimentação, né? Se você perguntar quais são os grandes cases de aumento de produtividade de IA nas grandes empresas, está todo mundo ainda meio assim, tipo, sei lá, tô testando aqui. Tô vendo ainda, né? Não tem muito resultado concreto para você compartilhar, exceto pequenas coisas que somando parecem fazer muito efeito. Então, o momento é um momento de experimentação. E aí eu assisti ontem um post lá do Mark Andreessen, lá da Andreessen Horowitz. Ele estava falando que a gente está testando fazer coisas com IA, automatizar parte do trabalho com IA, e eventualmente você faz um agente e esse agente chega num teto que não entrega o que você espera, né? Ele chega no limite dele. E aí as pessoas estão pegando esse limite e falam assim, tá vendo? Não funciona. E, na verdade, isso só é backlog para resolver, entendeu? Isso é uma demanda para você botar na mão de alguém que tá empreendendo um agente e falar, cara, preciso que ele faça o que quer que seja para não chegar nesse teto. E aí, à medida que o tempo passa, eu estou vendo que os problemas estão sendo resolvidos. Então, eu estou bem bullish, assim, de que a gente vai conseguir automatizar boa parte do trabalho repetitivo, se não todo, especialmente aquilo que não é manual, né? Aquilo que é mais previsível. E aí eu não consigo visualizar por que estamos em período de experimentação e por que as grandes empresas estão ainda descobrindo como fazer. Eu não estou vendo a gente tracionando sem serviço, sem gente. Porque eu acho que boa parte do trabalho é supervisionado, entendeu? Tem um trabalho de compliance, tem um trabalho de segurança, tem um trabalho de definir contexto, tem um trabalho educacional, de transformação cultural. Você entra lá numa grande empresa, o que impede as pessoas de usarem IA porque elas têm medo, é porque elas nunca fizeram isso antes, é porque elas têm receio de fazer besteira. É muito parecido com o que aconteceu quando começou a rede social lá atrás, né? E eu estava lá na campanha do Serra, no Orkut lá, e eu lembro que existia um hype sobre rede social vai mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, o CMO, naquela época, ele não entendia nada de rede social. Ele tinha que contratar uma garotada lá de 18 anos, 19 anos, que era quem entendia de rede social, para poder fazer marketing em rede social. E aí, todo mundo sabia que rede social era o futuro, mas ninguém sabia o que fazer. E aí, eu acho que isso está acontecendo de novo agora, entendeu? Meio que tá todo mundo sabendo que é o futuro, mas ninguém sabe como fazer. E aí precisa de um trabalho de ouvir as pessoas, ouvir as necessidades delas, as dores delas. E aí eu não consigo visualizar isso acontecendo sem serviço, assim. Acho que vem casado. Faz muito sentido. E qual que é o maior gargalo que vocês enfrentam na construção desses agentes? São as pessoas? É a documentação? É a tecnologia? Onde que está o gargalo aí? O maior gargalo? Cara, acho que o maior gargalo eu vou fazer uma coisa que talvez seja muito pequena, mas para mim incomoda muito. Acho que é latência, cara. Ou seja, a UX, sabe, a experiência de uso de um agente hoje, para mim, ela não é ótima. Ele demora para responder, ele me faz perguntas que são muitas iterações que eu faço. Apesar de eu conseguir chegar... Pensa que eu estou falando com um agente de WhatsApp, assim, a gente está fazendo agora um agente de WhatsApp para algumas empresas, né? E aí você chega e fala, tem um agente conversacional para e-commerce. Aí você chega lá no site da Farm e fala, quero comprar um vestido para minha noiva. Ela gosta de, sei lá, estampas floridas e tá aqui o Instagram dela. Pesquisa no Instagram dela o que ela gosta de usar e me dê uma sugestão de produto. Você espera que uma mágica aconteça nessa hora e que te retorne algo muito próximo do que ela gostaria, né? Você quer ver uma resposta que é tipo assim, uau, isso aqui meu Deus, é a minha noiva todinha, acertou em cheio. E na realidade não é bem assim, né? É uma coisa meio tipo assim, ele vai fazer 3 perguntas, vai demorar 1 minuto para responder, aí vai demorar 2 minutos para poder bater lá no catálogo da Vetex, fazer a pesquisa de produto, e aí não sei o quê. Então, ainda tem essa UX que você vê que ela tem muito potencial,
mas ela ainda é meio lenta, meio não está muito conectada com a nossa expectativa. Então eu acho que o mais difícil é UX para mim, sabe? É deixar a experiência de uso dos agentes muito gostosa, muito fluida, com a latência muito baixa, com assertivo de primeira, fazendo poucas perguntas. Acho que é UX mesmo. Rapidinho, Até nesse. Beto. Galera, Vai lá, Dani. galera, a gente tá falando aqui de AI. Vocês conseguem ver essa árvore que está aqui atrás de mim? Tá vendo aqui no videozinho aqui, ó? Essa árvore? Essa Estamos vendo. é a árvore de maçã que o Isaac Newton viu e criou a lei lá dele. Da gravidade, né? Sacou a A gravidade. lei da... Sensacional. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Eu não consigo mudar de lado. Enfim, aqui, ó. Que loucura, brother. Animal. Desculpa interromper, mas pô, a gente tá falando de agente de AI e tudo, mas caraca, dá pra voltar Não, 500 anos ali. parece que você tá no castelo de Hogwarts aí, de Harry Potter. O Rafa, você falou essa parada de AI, cara. A empresa que eu conheço que ganhou mais dinheiro com AI até agora é a Accenture, beleza? Os caras bilaram 3 bilhões de dólares em projetos de AI. Eu acho engraçado que até 2 anos atrás o menininho saía ali de uma faculdade qualquer, virava consultor, trabalhava 12 horas por dia e agora ele é especialista de AI, fazer projeto para grandes empresas, né? Então, beleza, segue o lance. E recentemente, cara, o CEO global do JP Morgan, ele falou que o banco como um todo está muito preocupado como as grandes empresas começaram a utilizar AI de uma forma descontrolada, desorganizada, expondo o seu proprietary data, né? Talvez até correndo riscos de dados, de penetração de sistema, etc. e tal. Então, isso até reverbera o que você falou, né? A dificuldade do adoption phase, né, de AI. Cara, se a gente estiver num momento de AI específico, tá? Que é esse early adoption, flertar com as coisas, etc. O que você acha que é o second phase? O que você acha que vai vir depois dessa brincadeira, desse entendimento inicial? O que vem na sequência e como que a Deco está se posicionando para surfar essa sequência, né? Cara, eu acho que na sequência você vai ter uma arquitetura muito bem consolidada sobre como que os serviços de AI, você vai ter uma layer de governança para todos os serviços de AI se plugarem dentro de uma empresa, então você vai ter uma definição de arquitetura que vai ser, acho que, default para a maior parte das companhias. Então você vai ter algo como um RP já muito bem customizável com AI, né? E aí o que eu vejo é que você vai ter dentro das empresas, existe uma crença de que todo mundo vai acabar com os managers, né? Que a AI vai manage as pessoas. Eu acho que é o oposto. Eu acho que todo mundo vai virar manager. Acho que o estagiário vai ser manager. Só que ele vai ser manager de um time de 10 ou 20 agentes, né? Que ele usa e que faz handoff uns para os outros. Então, o que eu vejo de promissor, como o trabalho vai se reorganizar com AI para mim, é que todo mundo vai ter que aprender a direcionar um agente e fazer ele ter sucesso e fazer provavelmente algumas tasks que são multi-agênticas, né? Que você precisa fazer um workflow de agentes, um integrado com o outro, e não é trivial você dominar como conversar com um agente, ou como orientar um agente, ou como fazer um agente ter sucesso, como que ele puxa dados e como que a sua infraestrutura governa o uso desses agentes. Uma das coisas que eu acho que é salutar assim, nesse novo mundo é organizar a comunicação. Eu acho que boa parte da produtividade das empresas é jogada fora porque você tem baixa integridade, baixo alinhamento nas conversas sobre a estratégia da companhia, né? Então, sei lá, alguém define o OKR, você tem milestone, você tem uma visão de futuro, você tem um direcionamento de marca, mas no dia a dia, no Slack, você tem 35 mil mensagens com 400 mil threads, uma coisa competindo com a outra, e ninguém sabe mais no dia a dia se aquilo que está fazendo serve a estratégia. Eu vejo os agentes como intermediários na conversa, né? Então, de todo mundo. Então, eu tenho o meu agente que eu falo com ele e ele me ajuda a conversar com a estratégia da companhia e com as outras pessoas. Então, eu vejo muito esse faxineiro, esse organizador, a AI como um organizador da produtividade interna, meio que organizando as conversas da empresa, priorizando as coisas, falando, cara,
isso que você está discutindo aqui não tem nada a ver com o seu key result desse quarter. Tá tudo bem você fazer, mas saiba que isso está totalmente desconexo daquilo que você deveria estar fazendo, ou que você se comprometeu a fazer. Está aqui sua lista de promessas, está aqui sua lista de entregas, está aqui sua lista de coisas. Tem uma coisa meio um Slack, meio Monday.com, meio OKR, uma coisa ali meio misturada. Eu acho que a gente vai ter uma revolução em como a gente se comunica, e como que as conversas são criadas e como elas evoluem dentro das organizações. Eu estou muito animado para isso, assim, acho que isso vai mudar muito a nossa produtividade. Eu estou mais animado para isso, confesso, assim, de como que a AI vai otimizar as conversas e a performance das pessoas, do que para pensar, cara, como que eu vou resolver o trabalho repetitivo, porque o trabalho repetitivo, para mim, de tirar foto de uma nota fiscal e um dado não estruturado, transformar em dado estruturado, isso é muito previsível para mim, já aconteceu, sabe? Para mim isso é besteira. O mais legal para mim é ver como que as pessoas vão ficar super poderosas agora com esses assistentes. Se seu sobrinho estivesse na faculdade agora, no meio da faculdade, quais são as habilidades que você recomendaria ele desenvolver? Você acha que essa onda de AI, o business guy, creative guy, tá melhor posicionado do que o tech guy, o sistema e logic guy? Quem que é esse? Porque você mencionou o estagiário pilotando 28 agentes. Eu fiquei curioso nessa visão, assim, porque os dados que nós estamos vendo é que os universitários não estão mais conseguindo entrar no mercado de trabalho, né? Então, assim, tem muita gente aqui que ainda está na faculdade. Quais são as habilidades que você vê que os melhores AI agent builders têm, precisa ser desenvolvida? Acho que é legal aqui. Cara, eu sou um entusiasta da visão de que a gente vai ter mais e mais empreendedores, né? E microempreendedores e pessoas que ganham dinheiro com suas micro startups lá, com esses 20 agentes. Eu espero que um estagiário que consiga gerenciar 28 agentes não procure emprego, mas procure empreender. Eu estou torcendo por isso. E aí tem toda uma discussão sobre se a gente está indo para um caminho de fortalecer os monopólios e os oligopólios de tecnologia, big techs, ou se a gente está indo para um caminho de cauda longa e de cada vez mais pequenas empresas feitas por 1, 2, 3 pessoas que faturam milhões e isso gera uma oportunidade gigante. Eu estou mais nessa segunda onda. Eu acho que a gente está vivendo uma descentralização da economia numa escala que a gente nunca viu antes. Assim. Vai ficar cada vez mais fácil ganhar dinheiro com um produto digital, com agentes, para casos de uso específicos, para nichos específicos. Então, se eu tivesse um sobrinho na faculdade, eu ia falar para ele não procurar emprego. Eu ia falar para ele empreender. Mas qual habilidade eu direcionaria ele, cara? Eu ainda acho salutar codar, aprender a codar. Ainda acho muito importante saber direcionar a máquina, ainda acho muito importante entender, tipo, cara, saber o que está acontecendo ali por trás. É quase como, tipo, hoje em dia tem AI para traduzir tudo, então não vou aprender inglês. Cara, talvez essa seja a maior besteira que você pode estar fazendo na tua vida, assim. Eu acho que tudo que envolve você aprender a se comunicar melhor, seja se comunicar com a máquina ou se comunicar com uma outra pessoa, você deveria estar atento a isso. Eu acho que toda performance emerge da comunicação. Então, eu diria que o meu sobrinho deveria aprender tudo que ele puder sobre tecnologia. Desde código, arquitetura, cara, como é que as coisas escalam, como é que você trabalha num nível, como é que você trabalha com segurança, o que é UX, como é que você faz interface. Eu recomendaria, obviamente, eu estou falando de hard skills, né, mas em soft skills, comunicação número 1, e, cara, pode ser piegas aqui, mas autoconhecimento. Eu ia falar para fazer terapia, para ele se entender melhor, saber quais são os traumas, os problemas, os medos, as limitações. Eu ia, tipo, cuida da sua cabeça e cuida de você entender como é que a tecnologia funciona no core, assim. Eu tenho uma sobrinha na faculdade, vou até mandar isso para ela depois. Fazendo design. Eu vou trazer uma pergunta aqui do Daniel Ferreira, muito boa. Rafael, com o passar do tempo, vai ser possível clonar um produto inteiro com um bom prompt. Na sua visão, qual que vai ser o novo Molt? O que vai impedir que a Deco, por exemplo, seja criada em uma semana por outra pessoa, por exemplo?
Essa é uma boa pergunta, e a resposta é: a gente acha que isso vai acontecer, que a gente acha que as pessoas vão poder clonar a Deco já, usando talvez a própria Deco. Já que eu digo em alguns anos, né? E aí é por isso que a gente está fazendo todo o produto open source, que a gente acha que isso vai ser um commodity, já. E é um dos motivos que a gente está interessado em fazer nessa mistura de serviço com produto, né? Mas você está certo, eu acho que quem aposta em software. A gente está fazendo o DecoChat tem 2 meses e meio, acho que 2 meses agora. E ele está um produto bem, bem robusto, mas todo produto que dá para fazer em 2 meses, daqui a 5 anos dá para fazer em 2 dias, sabe? Então, eu não posso me diferenciar pela propriedade intelectual do meu código. Isso seria um tiro no pé na minha cabeça. Então, exato, alguém está falando aí, software, consultoria e comunidade. É o que deu certo na DecoCX, foi criar uma comunidade desde o início, e é o que a gente quer fazer agora no DecoChat. E até falando um pouco de concorrentes, como que vocês enxergam a concorrência como o Zapier, Make, N8N, ou até os próprios LLMs em relação ao posicionamento da Deco? O que vocês entregam de diferente? O público-alvo é diferente? Muito bom. Eu adoro o Zapier. A gente chegou num momento posterior. Acho que o Zapier tem alguns problemas, aí vou ser bem específico aqui. O jeito que você cria os MCPs, que é como você integra com os sistemas internos privados da empresa, pelo Zapier não é trivial você fazer isso. Então, digamos, você tem alguns endpoints, algumas chaves de API que são privadas, né, que não tem uma documentação aberta, que são sistemas internos da empresa. Você dificilmente vai conseguir usar o Zapier para conectar com esses sistemas. E esses são os sistemas mais críticos para você criar automações, né, onde tem maior ganho de produtividade. Então, você não vai, no Zapier, conectar com qualquer endpoint do seu RP, por exemplo. Do Proteus ou lá do SAP que você tem dentro de casa. Então, a gente está fazendo um jeito de você criar agentes que são integrados de forma privada, segura e escalável com sistemas proprietários, com sistemas internos de casa. E um outro ponto a gente está fazendo isso com um sistema muito robusto de governança, o que o Zapier não tem, que o Maker não tem, mas do ponto de vista da autonomia, ou seja, da facilidade de você criar um workflow e uma automação, é bem parecido. Assim, a diferença é que a gente está apostando mais numa interface conversacional, porque a gente acha que a construção de caixinhas e condicionais e você fazer loops e tal, ali dentro do Zapier é um pouquinho mais complexo do que as pessoas da ponta que nunca fizeram uma automação antes vão conseguir fazer. Então, a gente está apostando em linguagem natural como um jeito de você criar esses workflows e essas automações. E tem um outro ponto que a gente tem tido uma adoção bem grande, que tudo que a gente está fazendo, além de ser open source, é white label. Então, ou seja, eu converso com uma grande empresa de RP, por exemplo, hoje, sobre embedar o DecoChat dentro do produto da empresa, e aí agora qualquer cliente pode customizar o RP usando o DecoChat embedado, já na marca da empresa, quase como um iframe ali. Essa conversa tem tracionado bem rápido, assim, com alguns players, de um jeito que a gente não imaginava. Então, white label, para mim, tem sido a minha grande aposta de diferenciação no futuro é o serviço e o white label. É onde eu acho que a gente vai mais triunfar. Assim, tem algumas empresas que constroem algo parecido com o DecoChat elas mesmas, para dentro de casa, né? Acho que a Prozos, lá o pessoal do iFood tem feito muito isso. Eles são muito protagonistas na construção de ferramentas de IA dentro de casa. E a gente não quer competir com isso. A gente quer que eles se alavanquem do nosso repositório no open source, e a gente quer permitir que outras empresas que não têm a capacidade de engenharia que eles têm consigam criar um produto muito parecido ou se alavancar das funcionalidades que eles têm usando o DecoChat dentro do produto deles, sabe? Vou trazer a pergunta aqui do Gustavo, falando de go-to-market. IA é um mercado competitivo, né, e bem previsível. Cada semana lança uma LLM nova que vai desbancar a outra, e isso toda semana.
Como que vocês estão fazendo a estratégia de go-to-market de vocês para entrar nas grandes empresas? Vocês estão falando com RH, com fundador? Com quem que vocês falam para poder chegar neles? Tô descobrindo isso ainda, tá? O que está funcionando agora é, quando a gente fala com a pessoa que é responsável pela arquitetura de IA da empresa, é quase 100% de conversão. Normalmente, isso tem sido uma venda bem executiva. Então, a gente chega ou pelo board, e os nossos investidores ajudam em apresentando a gente, ou pelo CEO, ou pelo founder, mas, idealmente, a pessoa certa que vai tomar a decisão é o Chief Data Officer, Chief AI Officer, é o Head de AI. Em algumas empresas que estão um pouco mais imaturas, é com o CTO. Aí eu acabo deparando com alguns casos separados. Aí eu preciso entender o nível de maturidade da empresa com IA. Se a empresa, a gente está conversando com uma grande empresa de ônibus, por exemplo, que não tem muita maturidade com o uso de IA dentro de casa. Aí eu não vou vender a plataforma da EcoChat, porque eles não vão nem saber o que fazer com aquilo. A gente vende primeiro, cara, vamos fazer 2 ou 3 agentes, escolhe 3 casos de uso que vocês querem resolver e a gente vai fazer para vocês. A gente vai entregar um agente pronto que resolve um problema. Aí entra a consultoria. Então, eu agrego valor resolvendo um problema de negócio que eles tenham. Aí, o problema de negócio que aparecem são, cara, eu tenho 2 headcounts aqui, 2 pessoas só fazendo agendamento de entrevista com o candidato. Eu consigo criar um agente que cuida desse agendamento de entrevista no WhatsApp, conversa com o candidato, conversa com o meu C-Level aqui, põe ele no loop, pega um shadow para poder participar do processo seletivo, me entrega esse agente pronto. Eu vou lá, faço um DecoChat, entrego e mostro como eu fiz. Então, tem essa entrada inicial que é através da construção de agentes. Aí tem N casos de uso aqui para poder compartilhar. Acho que o Daniel está com um... Vou desativar o som dele aqui. Pronto. E aí, talvez eu tenha mutado o Daniel aqui e ele está querendo falar e eu mutei ele. Quer falar aí, Daniel? Cara, na verdade, quando você começou a contar a estratégia de consultoria, eu ouvi esse podcast de um cara que foi engenheiro da Palantir por muitos anos, e do minuto 19 ao minuto 28, ele conta como que a Palantir penetrou o mercado prestando consultoria, fazendo projetos de 20 milhões de dólares dentro das empresas, até o ponto que eles desenvolviam um produto que eles conseguiam comercializar no mercado. Então, ele, como consultoria, ele aprendia com o cliente dele, entendia as dores, testava muita coisa. Quando aquele produto já estava robusto, ele pegava esse como produto e jogava no mercado, que é uma coisa muito mais escalável, né? Então, do minuto 19 ao 28, galera, quem quiser ouvir, é uma aula de como fazer esse modelo que o Rafa acabou de falar. Perfeito, exatamente. Cara, a Palantir é a nossa grande inspiração, assim. A gente tem alguns amigos que trabalham lá e a gente tá, tipo, cara, bem inspirado pelo que eles construíram, assim. Se você for olhar, o pessoal fala que consultoria não é escalável e tal, se você olhar o revenue por employee da Palantir, é um absurdo, assim. Talvez seja o melhor case escalável que a gente já teve na história. Então, assim, a gente é bem inspirado pelo trabalho deles, sim. Eu não conhecia esse podcast, vou ver lá o vídeo. Então é isso, cara. Aí a gente começa vendendo a gente, mas se a empresa for um pouco mais madura, a gente... Assim, como é que eu pesco a dor, né? Se existe um time de AI e esse time está tentando tomar conta de todas as iniciativas de AI da empresa, aí é um prato cheio para vender DecoChat para mim. Porque eu sei que eles estão sobrecarregados. Eu sei que eles não dão conta. Quando o cara do RH do marketing vai bater na porta lá do pessoal de AI e fala assim, você consegue fazer um agente para gerar post de social media? O cara vai falar, cara, entra aí no final da fila, pelo amor de Deus, eu tenho 35 mil demandas aqui para resolver e eu não dou conta de todas elas. Aí eu falo, então, se a gente conseguisse ter uma plataforma para dar poder para a cauda longa, né, para o long tail, para as pessoas criarem elas mesmas essas automações, sem você perder o controle da governança. Aí pronto, aí cai como uma luva, entendeu? E uma coisa que a gente tem feito no GoToMarket, que tem ajudado muito, é que a gente... Quando eu faço um deck, faço uma apresentação para os executivos, aí eles perguntam, cara, qual é o próximo passo? Eu não vou adotar para a empresa inteira uma plataforma que eu não testei. Eu falo, vamos fazer o seguinte, me dá 3 casos de uso
que esteja no frontline aí, em outras áreas, e eles vão fazer um workshop. São 5 ou 6 horas de trabalho, gratuito, não vou te cobrar nada por isso. 2 engenheiros meus, mais um engenheiro seu e uma galera não técnica, e você vai trazer os casos de uso, e em uma tarde a gente vai resolver os 3 casos de uso usando DecoChat. Eu vou integrar com os seus sistemas, eu vou criar o agente, a gente vai testar o agente, ele vai dar certo, você vai gostar e você vai me pedir 100 seats aí da plataforma para usar. E é exatamente isso que tem acontecido. Assim, a gente faz um workshop conjunto, vira uma parada meio educacional também, porque eles geralmente nunca fizeram isso antes. Aí eles gostam não só do produto, mas gostam de trabalhar com a gente, né? Acho que o time é muito legal de duplar, de trocar. E aí a gente ganha a confiança deles e vende o contrato de uso, basicamente. Uma dúvida sobre produto. Quão fácil é utilizar? Por exemplo, uma pessoa do RH que acompanhou esse primeiro treinamento, ela conseguiria, a partir desse treinamento, já utilizar a plataforma? Ou ela tem que ter um aspecto mais técnico mesmo, tem que saber mais? Claro, ele é feito justamente para a pessoa do RH criar lá as automações dela. Tem algumas automações que são simples, tem outras que são muito complexas, depende da quantidade de nós que tem no seu workflow, sabe? Então, por exemplo, se você está fazendo algo que... uma das empresas que eu conversei, o C-Level me perguntou assim, essa empresa de ônibus, né? O C-Level me perguntou assim, eu tô querendo, tipo, algumas frotas minhas carregavam 10 pessoas e agora carregam 5. Eu quero perguntar para a IA por que eu saio de 10 para 5 e eu quero que ela me responda. Para isso, ela tem que fazer uma análise macroeconômica, como é que está a inflação, como é que está os juros, como é que estão os concorrentes, como é que está o preço dos meus competidores, sei lá, se teve algum surto de gripe aviária e as pessoas ficaram mais dentro de casa, quero que ela cheque tudo e me dê uma resposta. Ou seja, olha que interessante, o executivo, quando eu falo assim, eu estou automatizando o trabalho do RH, não sensibilizo tanto o executivo, porque não sei se ele está tão preocupado com automatizar o trabalho do RH. Quer dizer, estou falando agora, né? Já eles vão entender que isso em escala ganha muito, mas ele está interessado em automatizar o trabalho dele, que é o trabalho estratégico, né? Ele quer um agente que faça ele trabalhar menos, né? E aí, então, uma das coisas, quando a gente vai falar com um executivo que é um pouco mais distante de tecnologia, assim, a gente fala muito dos reports, né? Cara, imagina você ter um agente que você pergunta sobre os dados da empresa e ele cria relatórios para você de venda, de tração, de pessoas e tal, de produtividade interna, com muito mais facilidade, sem você precisar de ninguém. E aí eu tenho que sensibilizar ele pela dor dele, né? Não adianta eu falar sobre algo que... a gente chegou a fazer isso, né? A gente automatizou aqui todo o seu NPS. Tem a pesquisa de NPS interna lá que é feita para o conselho, e gastava, sei lá, 3 dias de uma pessoa e agora a gente faz ela em 5 minutos com a gente. Foi um dos workshops que a gente fez, saiu isso. Aí eles falaram, tá, ok, mas na cabeça deles já está automatizado, né? Tem uma pessoa fazendo isso, então eles já acham que é automatizado. Então tem que encontrar a dor que sensibiliza o tomador de decisão, né? Rafa, o que me chama a atenção dessa abordagem é que tem a premissa que a empresa sabe, né, os desafios que elas têm internamente, né? Sim. Então, quando você fala assim, cara, vamos fazer um workshop, traz 3 problemas e vamos resolver junto, esse cara ele tem que ter um diagnóstico muito, né, aguçado da situação da empresa dele. E muitas vezes as empresas com algumas centenas de funcionários, a coisa está muito, né, distribuída, diluída. Como é que você imagina uma empresa aí com 400, 500, 1.000 funcionários que possivelmente tem a oportunidade de ter 1.000 agentes lá dentro, cada um fazendo um specific task, né? Como é que as empresas vão fazer essa jornada até os 1.000 agentes? Principalmente na fase de discovery de problemas a serem solucionados. Muito bom. A gente tem estrategicamente... eu falei isso ontem pro time, né? Tipo, pô, galera, não vamos ficar pegando o pessoal que vai dar muito trabalho para educar, não. Vamos pegar a galera que meio que já sabe o que quer e não está conseguindo fazer. Né? Acho que a conversão é muito maior agora. Porque a verdade é que tem uma tsunami de oportunidade, né? Então eu estou filtrando para aqueles que... Eu estou indo para os que já sabem, Daniel. Tipo, ou pelo menos os que acham que sabem, entendeu? Os que acham que sabem o que querem.
e aí a gente vai duplando junto com eles. Um grande case assim, de uma empresa que eu acho que está numa transformação de IA brutal e que a gente atende, eu admiro muito como eles estão conduzindo as conversas internamente, é a Live Mode, né? O pessoal lá da Casé TV, o Sérgio Lopes. Claro, Serginho e Edgar. Abraço para eles. Então, eles estão, cara, toda vez que eu falo com o Sérgio tá mais ansioso com transformação com IA, ele acha que tem que estar em todas as pessoas, em tudo o tempo todo, parecido com o que o Shopify está fazendo, com o Fiverr está fazendo também agora, tem esses CEOs executivos que estão botando uma pressão no time usar em IA em todos os processos. Eu estou indo muito mais atrás desses casos de uso. Como a gente ajuda as empresas a descobrirem as oportunidades, eu acho que não tem outro jeito senão... o Sérgio foi um cara que me falou isso, a gente falou de governança com ele, de arquitetura, de, cara, fazer um sistema, algo que não vaze dados e tal, e o Sérgio me falou, pô, Baby, by the way, todo mundo me chama de Baby, tá? Então, é apelido desde a infância. Já pode chamar de Baby aqui, quem me conhecer como Baby. E quem não conhecer também como Baby, pode chamar de Baby também, porque ninguém me chama de Rafael. Mas aí o Sérgio, cara, Baby, eu sei que eu deveria estar preocupado com isso, mas eu tô mais preocupado com a transformação cultural das pessoas, sabe? Eu quero que elas usem IA. E pode ser que dê merda, pode ser que vaze alguma coisa, eu vou resolver esse problema. Não quero ser imprudente, a gente vai olhar para as coisas que são críticas e vai garantir que elas não vão vazar, mas eu estou mais afim da velocidade de transformação, e eu acho que isso só vai acontecer com todo mundo testando, entendeu? E perdendo o medo de fazer os testes. Então, eu acho que, eventualmente, você vai ter que ter pessoas dentro de casa que são quase que arquitetos de soluções de IA, ou talvez seja exatamente isso, arquitetos, PMs de IA, de agentes, e eles ficam ali dentro de casa encontrando as oportunidades de processos que possam ser automatizados, mas eu acredito muito na força da transformação cultural. Assim, as pessoas vão sacar o que dá para automatizar conforme elas vão ganhando familiaridade com as ferramentas. Caminhando aqui para o final, eu vou aproveitar a pergunta do Daniel Ferreira para a gente fechar. Com acesso à tecnologia e informação cada vez mais democratizada, que conselho que você daria para quem está começando a empreender agora? E você acredita que o grande diferencial hoje está mais na execução ou na distribuição? Onde que o pessoal deve focar? 1 bilhão% na distribuição, mas eu sou enviesado porque eu cuido da distribuição de certa forma. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo um mundo que a vantagem competitiva de você ter uma comunidade, de você ter um pool de pessoas, de você ter um canal, de você, cara, influenciadores, é inacreditável, assim. Você ter mídia ganha, né? Você já tem uma galera que te segue, e você ter uma capacidade de distribuir 100 vezes mais rápido, eu acho que ganha qualquer alternativa. Eu abduzi nessa pergunta, esqueci da primeira. Qual era a primeira? Dica para quem está empreendendo com IA no início, né? Isso mesmo. Cara, minha dica não faça o que a gente está fazendo, que não vai para uma tese horizontal. Escolhe um problema, verticaliza, resolve ele do início ao fim, eu acho que o jogo de fazer plataforma horizontal, agnóstica, de caso de uso, de vertical, cara, eu acho que isso é bem mais arriscado, assim, e não tem necessidade. Você pode chegar muito longe com uma tese pequena que resolve um problema específico de uma pessoa. Então, eu primeiro descobriria qual é o problema que você consegue resolver com qualidade em escala, em um nicho que é grande o suficiente para você faturar, sei lá, pelo menos uns 30 milhões de dólares. Aí, se você entender que tem jogo dentro disso, aí resolve isso, entendeu? Por exemplo, acho que um pessoal que tem feito isso bem feito é o pessoal da Enter lá, né? O pessoal da Enter, eles fizeram um agente para resolver contencioso trabalhista, e agora eles estão expandindo. O pessoal da Arvo também, que resolve o problema de plano de saúde, quando as pessoas dão um golpe lá no plano de saúde, né? Tem um nome para isso, cara. Esqueci, mas é tipo fraude, pronto. Eles descobrem fraudes no negócio de plano de saúde. E também, um problema super específico, detecção de fraude em plano de saúde. E aí acho que isso
é muito mais fácil tracionar com uma tese pequena que você domina e que você consegue distribuir para outros players, sabe? Bom, Baby, né? Começamos o bate-papo como Rafa, É, terminamos como Baby. Ficamos íntimos aí ao longo dessa jornada. bem melhor. Cara, concordo 100% com você na questão de distribuição. Tenho muito founder que me procura para, né, levantar dinheiro, para feedback, e eu vejo uma certa genialidade criativa, né? Mas a pergunta é, cara, legal, como é que você vai ter 10 mil usuários nessa brincadeira? Você vai continuar indo para o Facebook Ads, como todo mundo fez nos últimos 10 anos? Vai deixar metade do dinheiro dos seus investidores lá dentro? E aí eu acho que tem duas respostas, múltiplas, né? Mas eu acho que tem duas que estão muito claras. Uma é a questão de comunidade, como você trouxe, né? Que eu acho que não é só audiência, não é reach, é comunidade. É como você tem os seus primeiros 1,000 lovers, né? Aqueles 1.000 primeiros usuários que vão ser seus embaixadores, que vão engajar, dar feedback, que eventualmente vão fazer o boca a boca e vão fazer um crescimento orgânico para você. Então, a comunidade é diferente de você ter 152 mil seguidores no Instagram. E o segundo ponto é o que você falou aí, que eu concordo absurdamente no Age of AI, pelo menos nessa fase inicial, que é super nichado, né? Vai numa dor específica, aprende o máximo possível, você começa a ter turning points ali dentro, né? De repente, uma dor específica de um médico pediatra, quando você tem 10 pediatras, já começou um boca a boca. Se você for para uma dor específica de médico, 10 pediatras não fazem nada, né? E a partir dali você pode, cara, começar a crescer, se aproximar, aí ter esse modelo de consultoria. Consultoria também é um processo de discovery já faturando, talvez, né? Ficar muito próximo do cliente, entender a dor, ficar trocando com ele, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É um processo de discovery bem feito, mas de repente num modelo que o cara tá até te pagando para você poder resolver a dor dele. Então, cara, muito legal, muito obrigado pelo papo, muito obrigado a todos que participaram. Vi algumas pessoas aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos aí ao iPod. Estamos no YouTube, estamos no Spotify para você ouvir os episódios anteriores. E em breve vamos ter o Baby aí também nas nossas mídias. Em breve vamos ter o nosso hackathon junto, Deco e a WeHeart. E Baby, brigadão. Beto, obrigado pela condução novamente. Espetacular. Obrigado, Henrique, pela gestão da comunidade. Batemos aí quase 30 pessoas hoje, super legal. E galera, todo mundo que veio pela primeira vez ou está vindo sempre, obrigado. Vamos continuar aí. Abraço. Obrigado. Obrigado pelo convite, pessoal. Adorei o papo. Convidado da semana que vem, Dani, você consegue falar um pouquinho dele? Do Pedro Dias? Opa, verdade. Obrigado, Beto. Cara, semana que vem, para fechar o nosso especial de AI, né? A gente está trazendo aí a visão do empreendedor. Então, o Pedro é sócio na Canastra Ventures, tem uma tese de AI específica, tem um programa de Entrepreneur in Residence, tem um programa de aceleração de ideias focado em AI lá dentro. Então, depois de falar com 3 empreendedores que estão atuando com tecnologia, fechando hoje com Rafa Baby, a gente vai ter a visão do investidor, o que ele está procurando, quais são as teses que eles estão olhando, o que diferencia uma tese que tem potencial de sucesso, que é um modelo mais escalável. Então, acho que a gente fecha aí esse loop, né, essa sequência de 4 bate-papos de uma forma muito legal, com uma visão privilegiada, né, de uma cadeira diferente dessa mesa, que não é empreendendo, não é desenvolvendo tecnologia, mas sim procurando grandes cases para investir com potencial de retorno, que é o que todo fundo busca. Então, Pedrinho, Canastra Ventures, vai estar com a gente terça que vem. Se você está aqui agora e não está na nossa comunidade do WhatsApp, cara, procura, a gente está sempre compartilhando informação lá dentro também, trazendo informação, pedindo a colaboração de todo mundo. Inclusive, para fechar, em junho, a votação da nossa comunidade elegeu empreendedores que construíram e cresceram negócios de impacto sem dinheiro de investidor. Então, vamos ter 4 empreendedores em junho, trazendo aí grandes cases, alguns nesse modelo de consultoria, e vai ser um bate-papo super legal também. Obrigado, galera. Episódio número 15, fechamos aqui. Daniel, diretamente de Cambridge University. Dei a volta à universidade enquanto a gente fazia esse bate-papo. E forte abraço. Até a próxima.